Olá, família. Espero que vocês tenham passado um bom final de semana. Família, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o artigo 1566 do Código Civil. Não sai não que esse vídeo é importante para você, viu? Principalmente você que é casado ou casada, tá? É muito importante. Antes de iniciar, explicar para vocês do que se trata esse artigo 1566. Eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, dá um like aí, para fortalecer aqui o nosso canal. Bem, pessoal, esse artigo 1566 do Código Civil, ele fala do casamento. Casamento é uma coisa tão importante que ele é abordado até no nosso Código Civil. Eu vou falar algumas obrigações aqui dos cônjuges. Um dos pontos principais no casamento civil é a fidelidade de ambos. É um dos pontos fundamentais de um casamento, é a fidelidade. Outro ponto fundamental é a vida em comum, no mesmo domicílio. Para você ver como o nosso código, ele abrange. Ao contrário do que muitas pessoas falam, o nosso código ele prevê algumas possibilidades que possam vir a acontecer entre um casamento. Então, o segundo ponto é a vida em comum, em um domicílio comum entre os cônjuges. O outro é o sustento e educação dos filhos. Olha bem como esse ponto é importante. É o sustento e educação dos filhos. Logo mais para frente eu vou explicar para vocês alguns pontos que podem passar por despercebido. O quarto ponto é o respeito e a consideração entre ambos. Está tudo lá no Código Civil. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, eu vou continuar, mas resolvi fazer esse vídeo aqui até para esclarecer um questionamento que eu tive, foi sábado, de uma pessoa que me ligou. Respeito entre ambos também faz parte desse contrato chamado casamento civil. São deveres jurídicos que ambos têm e devem cumprir depois da celebração desse contrato, que é o casamento civil. Dever de fidelidade, como eu já falei, o dever de fidelidade é outro ponto muito importante quando se trata do casamento civil. Vamos supor que o abandono de capaz também se encaixa perfeitamente no casamento civil, porque depois da reforma do Código Civil lá de 2020, nós sabemos que antigamente as mulheres se dedicavam exclusivamente ao lar. Quem trabalhava fora era o homem. E por algum motivo, muitos abandonavam o seu lar. Deixava seus filhos ou sua esposa, mesmo que não tivesse filho. Isso caracteriza abandono de incapaz, porque a esposa... Hoje está tudo moderno, as mulheres conquistaram o seu espaço no mercado de trabalho. Mas até hoje existem mulheres que se dedicam a vida a cuidar da casa, da educação do filho e não trabalha fora. Então o marido que resolve abandonar o lar pode caracterizar sim um abandono de incapaz. Tá? Ponto principal, que por incrível que pareça, pessoal, é motivo
de grandes de separações. Assistência sexual. O Código Civil. Assistência sexual. Tanto para o homem quanto para a mulher. Se assumir um compromisso, casaram civilmente, os dois têm por obrigação de dar essa assistência sexual ao cônjuge. Para você ver como é importante o casamento. O casamento não é uma simples festa, assinou o casamento no cartório e vai comemorar, fazer festa. O casamento é bem mais, vai muito além do que festa. Casamento é um contrato social que ambos assinam. O respeito, como eu falei, o respeito tem e deve ser mútuo. O que significa o respeito deve ser mútuo? Nenhum dos cônjuges deve estar falando mal, algo que denigre a imagem do seu companheiro, para um vizinho, para uma vizinha, seja lá. Isso não pode. Aí você pode estar perguntando, meu amigo, minha amiga, mas se cometer isso, o que é que acontece? Aí pode ser a separação culposa, né, que hoje já nem existe mais, ninguém entra mais, mas pode acontecer. E pode acontecer a responsabilidade civil, caso um dos cônjuges negue um desses itens que eu falei. Respeito mútuo, assistência sexual, educação dos filhos e outros que eu falei. O respeito, pessoal, ele é tão importante entre um casal que se um dos dois descumprir com um desses mandamentos do Código Civil, ele pode ser responsabilizado criminalmente, civilmente, que diga. O que é que vem a ser isso? É simples. Ele pode vir a pagar um dano, aquele dano moral, para o que foi ofendido, no caso do homem ou da mulher, caso um dos dois falte com respeito, fale mal do seu companheiro para terceiros. Por incrível que pareça, pode causar até... Existe uma grande discussão na área jurídica. Existem duas correntes de pensamento. Uma que é cabível uma ação de danos morais e outras que não. Eu sou adepto da corrente que cabe danos morais. Sonegação a falta de assistência sexual por ambas as partes é cabível, sim. Prover o sustento da família, hoje não é só mais do homem, é dos dois, dos cônjuges. Os dois têm por obrigação de prover o sustento. Da assistência social, eu estou falando de ambos. Abandono de capaz, pode ser o homem ou a mulher, que um está desempregado e sai de casa, deixa ao Deus da raça e deixa abandonado. Dever de fidelidade. O que é esse dever de fidelidade, pessoal? A mulher ou o marido descobre que o outro está traindo, descobre que está sendo traído. Esse que está traindo, praticando a traição, ele está cometendo um crime. Se ele está cometendo um crime, a pessoa ofendida, a pessoa traída da relação, não só tem um direito, como tem um dever de entrar com ação civil para que cobre do traidor ou da traidora o dano moral. Para que ele repare o dano através de uma indenização. Então, isso é muito importante. Pessoal, hoje nós chamamos isso tudo de deveres jurídicos.
de um casamento no civil. Por isso que é cada vez mais difícil e cada vez fica mais importante a pessoa, como eu já falei aqui em outros vídeos. Não basta só gostar, não basta só amar. Um casamento envolve muito mais coisas do que o simples sentimento. Ah, eu gosto daquela pessoa, eu gosto dele, eu gosto dela, eu vou casar. Quando você se submete a um casamento civil, você tem que ter consciência que você está assinando um contrato e que nesse contrato reza todos esses deveres e direito, tanto do homem quanto da mulher. Então você, meu amigo, você, minha amiga, que é casada, grave bem o que fala um casamento civil, grave bem na sua memória. Espero que esse não seja o caso, mas se for o caso, grave bem na sua memória a responsabilidade civil que você tem a partir do momento que você assina esse contrato, casamento, como se fala o casamento. Respeito mútuo tem que ter. Sustento, os dois têm que colaborar. Não existe mais a mulher ficar só em casa e só o homem trabalhar. Os dois têm que prover o sustento da família. Dever de fidelidade é um dos pontos principais. Auxílio sexual também é outro. Tudo isso pode gerar uma dor de cabeça em um processo contra um dos cônjuges. Então eu peço a vocês, tome cuidado, você que é casado civilmente, para que você não venha sofrer uma ação ou uma sanção contra você. Tá bom? Então esse é basicamente o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha esclarecido algo. Principalmente, eu espero e desejo que eu tenha feito por onde você vê a importância e como é sério o casamento civil. É uma coisa muito séria, que muitas pessoas se casam sem saber a importância e sem saber a obrigação que estão assumindo. Esse é um dos motivos que ultimamente temos visto muitas separações de casais. Tanto o homem quanto a mulher casam, mas quer continuar como se fossem solteiros. Automaticamente está cometendo uma infração da área civil. Está cometendo. Então eu aconselho para que quem tem essa ideia que casamento é só chegar no cartório, assinar e sair para festa, para comemorar, está enganado. Casamento para valer começa após a festa. Você, minha amiga, você, meu amigo, a obrigação é tremenda. Você não tem nem ideia de como é essa obrigação do casal, dos cônjuges, um com o outro. O sustento e a educação do filho é dos dois, não só é da mulher. Não é o homem sair para trabalhar e a mulher ficar em casa, cuidando da educação dos filhos. Porque o que nós temos visto ultimamente, não todo, mas grande maioria dos homens, quando se separa, ou mesmo quando não estão separados, mas que um filho apronta, quer jogar toda a responsabilidade em cima da esposa. Eu passava o dia trabalhando. Ela era que tinha que educar o filho. Não, tá errado. A educação do filho é dos dois, está lá no artigo 1566 do Código Civil. Não justifica o homem trabalhar fora, a mulher fica em casa e a mulher ser responsável sozinha pela educação dos filhos. De forma nenhuma. Às vezes o filho comete uma falha, comete um pequeno delito, às vezes até meio que ignorante,
usa de palavras com a mãe ou com o pai dentro de casa que não deveria ser assim. E o pai joga a responsabilidade, olha, ele ou ela é assim por causa de você. Mas não é assim que funciona. Eu passo o dia trabalhando e você não cuida dessa criança, você não está educando ela. Negativo. Trabalhando fora ou não, a responsabilidade não só é da mãe, a responsabilidade é do pai também. Tá? Também estamos vendo muito isso acontecer, os pais responsabilizar só as mães, porque a mãe não trabalha fora, mas a mãe trabalha até bem mais do que o pai, as mães que cuidam de sua família, cuidam da casa. Então isso é muito importante, os homens ficarem sabendo e assumir suas responsabilidades, não jogar a responsabilidade que é do homem para a esposa, porque pelo fato dela não trabalhar fora. E outra coisa, você que é casado e sua mulher é tipo Amélia, que passa o dia em casa lavando sua roupa, arrumando casa, procurando educar filho, dar banho em filho, cuidando do lar. Se você abandonar essa mulher, você está cometendo sim uma infração civil, abandono de incapaz. Porque sua mulher não vai ter condições de se manter porque não trabalha e também vai envolver o seu filho. Então pense bem antes de você cometer uma infração dessa. Tá bom? Isso é o meu recado. Isso não é nenhum recado. Isso é um conselho que eu dou para ambos, tanto a mulher quanto para o homem. E eu te dou esse conselho. Na verdade, não é um conselho. Eu estou te mostrando as obrigações que você tem. Que não sou eu que estou te falando. É o Código Civil que está impondo. É o Código Civil que impõe isso a você. Mulher, isso a você. Marido, que impõe ao cônjuge todas essas obrigações. Então, fica aqui o meu alerta, para que também você não quebre a cara, tá? Você que é entre aspas, o sexo forte da relação, que tem gente que ainda fala que o homem é sexo forte. O sexo forte, eu não acredito que seja. O sexo forte é a mulher. Mas que pensa, ou está pensando em fazer isso, cometer uma dessas infrações do Código Civil, pense bem antes de tomar essas atitudes. Porque eu aconselho aqui, qualquer homem, qualquer mulher que for vítima de uma dessas quebras de contrato que eu falei aqui, não deixe barato, entra com ação. Não deixe barato de forma nenhuma, entre com ação. Entre com danos morais. Ação com danos morais. Porque o causador do dano vai ter que reparar esse dano que está causando a você. Eu falo para você, o homem ou a mulher. Tá bom? É o Código Civil que fala, não sou eu só estou aqui alertando. Escuta quem quiser, quem não quiser também não escuta. A minha obrigação aqui é essa, de compartilhar com vocês conhecimento. É isso que eu faço. Tá bom? Beijo, fui e até amanhã, se Deus quiser.